Boa tarde, pessoal. Obrigado a Mariana pela organização do curso de empreendedorismo com origem das atividades científicas, né? E a gente está aqui no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Eu não sei se todo mundo conhece o CBPF, mas ele é uma instituição do Ministério que foi fundada em 1949, 76 anos, e, e ele é uma instituição que vem trabalhando fortemente na área da física básica, né, ao longo da sua criação, mas também, mais recentemente, com todo esse esforço que o país tem feito para transformar conhecimento, principalmente conhecimento científico, em inovação. Como a Mariana falou, a minha experiência é de CBPF. Eu cheguei no CBPF a primeira vez em 1985, então tem 40 anos de CBPF, sendo de 39 anos de servidor público e participei nas discussões todas do Ministério para estruturar a inovação dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, das instituições do Ministério, né, diga-se de passagem, não da política ministerial em si, mas como organizar a inovação dentro das instituições do Ministério. Então, assim, é por isso que a Mariana fala da minha experiência nesse atores aí do Ministério para fortalecer a inovação como um eixo de atuação das nossas instituições de pesquisa. Então, eu sou um grande defensor da transformação do conhecimento científico, principalmente das pesquisas que a gente faz em inovação. Não é uma coisa excludente, diga-se de passagem, trabalhar com ciência, fazer inovação a partir da ciência não significa que você vai deixar de fazer pesquisa. Essas coisas podem conviver. Elas, o resultado que a gente tem levado hoje, né, como país, a gente vai ver mais à frente, é uma atividade muito acadêmica e transformar ou agregar a atividade acadêmica um eixo de inovação é o nosso papel aqui do NIT Rio, em conjunto com as unidades de pesquisa do Ministério. Bom, é, vamos para frente. Como é que eu organizei então essa primeira aula, né? A primeira coisa que eu vou falar é sobre a gente vai mostrar a gente divide isso em três partes principais, né? Que elas vão se conectar entre si. A primeira parte, a gente vai falar sobre o CBPF e o papel da inovação dentro da nossa instituição. Então, a ideia é mostrar como o CBPF, tradicionalmente voltado à pesquisa básica, está ampliando a sua atuação, gerando tecnologia e aproximando do setor produtivo. Veja bem, essa é uma ação que está acontecendo dentro de uma instituição como o CBPF, então é importante vocês entenderem isso. Na segunda parte, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E isso vai dar um contexto nacional, né? E como as nossas instituições se inserem nesse sistema ao lado das universidades, das agências e do Ministério. E, por fim, na última parte, a gente vai falar sobre o Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT Rio, que esse NIT é o elo entre a pesquisa e o mercado, onde a gente cuida de propriedade intelectual, parceria com empresa, estímulo ao empreendedorismo científico. E a gente vai fechar, então, com o objetivo de conectar esses três níveis, o institucional, o nacional e o prático, e mostrar como a ciência, a tecnologia e a inovação caminham juntas, e como o CBPF participa desse processo, né? Bom, o CBPF é a inovação. Aqui, eu estou mostrando para vocês uma coisa que é muito comum, que uma instituição como o CBPF, muitas vezes, vocês vão ouvir falar da física, né? Mas a física é uma área de domínio do conhecimento da sociedade, e para fazer física é muito comum. A diferença da física para a filosofia é que para fazer física eu tenho que fazer experimentação. Se ficar só no campo das ideias, isso vira uma filosofia. Então, para fazer experimentação, eu tenho que desenvolver instrumentos. E muitas vezes, quando a gente fala em instrumentação, a gente acaba lembrando do que está aí na tela, que são instrumentos médicos ou cirúrgicos, né? Mas na ciência, a instrumentação não é isso daí, vai muito além disso. Então a gente tem que, porque se perguntar para a maior parte das pessoas, a instrumentação, faça instrumentação, as pessoas acham que está falando dessa instrumentação que está aí. Então a instrumentação é um ponto de partida que permite novas descobertas. E a gente precisa entender como transformar as ideias científicas em ferramentas de pesquisa
e inovação. Então, um exemplo que eu trago para vocês aqui de instrumentação científica, ela nasce de um problema científico real, né? No caso aqui, eu estou falando do James Webb e do Hubble, né? São dois telescópios que estão em funcionamento hoje em dia. E esses instrumentos, esse problema científico real, a instrumentação então ela vai nascer de um problema científico real que precisa de novas formas de observação e medição. O desenvolvimento, então, é criar instrumentos capazes de ir além das limitações existentes. Vocês veem aqui, ó, esse aqui é o Hubble. Olha a imagem do Hubble aqui, ela está um pouco embaçada. Quando você vê a imagem do James Webb, ela é muito mais nítida. Então, é, criar instrumentos capazes de ir além das limitações existentes. O telescópio Hubble, ele já foi um marco que permitiu ver o universo com detalhes inéditos. E o James Webb, então, representou um passo seguinte, com a tecnologia que vai no infravermelho, que enxerga mais longe, aí entra um conceito científico, no tempo e no espaço. Então, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, ele mostra como a ciência, principalmente a ciência básica, que trouxe o problema, e a engenharia caminham juntos, expandindo essa capacidade de observar, expandir a fronteira do conhecimento humano. Entendeu? Mas assim, fica sempre essa dúvida, para que isso tudo, né? Por que que isso é importante? Né? Então, esse slide aqui, ele traz um contexto. Por que que é necessário criar um instrumento tão sofisticado, tanto quanto o James Webb e o Hubble, né? Ele foi criado para detectar as primeiras estrelas e galáxias do universo. Ela busca responder perguntas fundamentais sobre a origem do cosmos e a formação de estruturas cósmicas. Essa observação, que está aqui na tela sendo mostrada, ela vai rever ou confirmar teorias sobre a expansão do universo e da matéria escura. Esses instrumentos vão gerar uma quantidade enorme de dados científicos, exigindo a colaboração de diversas pessoas no mundo inteiro, e vai mostrar para isso mostra então que a instrumentação científica não é apenas observar, é criar condições para realizar a descoberta. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque muitas vezes, quando eu estou fazendo esse tipo de seminário, as pessoas me perguntam o seguinte: mas por que que me interessa ver os confins do universo? Por que que isso importa? Eu vou responder isso um pouquinho lá na frente, mas lembra sempre o seguinte, gente: é muito comum na sociedade a gente falar o seguinte: para que isso? Eu vou responder essa pergunta lá na frente, mas lembra sempre o seguinte: quando as pessoas estão vendo um jogo de futebol, se você olhar pelo lado somente da frieza, do para que isso, para que que você vai ver 22 homens correndo atrás de uma bola? Entendeu? Vai muito além apenas de você olhar as coisas nesse contexto da simplicidade da frieza da coisa. Entender da onde a gente vem e para onde a gente vai é uma questão que a humanidade sempre buscou. Então, a ciência básica ela busca compreender os fenômenos da natureza e trazer o benefício para a sociedade. Mas vamos para frente. Então, quando a gente fala de instrumentação científica, existem aplicações e impactos, né? E a ciência ela avança quando a gente aumenta a nossa capacidade de observar e medir o que antes a gente não conseguia ver. Então, investir em instrumentação é investir a nossa capacidade de ter conhecimento científico e tecnológico. A instrumentação, ela então vai ser desenvolver instrumentos, processos e técnicas baseados em ciência de ponta e vai criar soluções que são versáteis e aplicáveis tanto nos laboratórios da instituição de pesquisa quanto nas empresas. E eu vou mostrar exemplos disso ali na frente. A instrumentação científica, então, ela é uma ponte entre o avanço da ciência e a inovação tecnológica aplicada na sociedade. Então, lembra sempre disso. Desenvolver seu próprio instrumento tem esse fator de você levar isso para a sociedade e transformar a sociedade. Um exemplo aqui que vai lá da antiguidade, tá vendo? Galileu Galilei, ele fez um instrumento em 1610 que aperfeiçoou uma luneta e inaugurou a observação científica do cosmos. Olha só a foto como era que fazia antigamente. E em 2021, ou seja, 400 anos depois, a sociedade constrói um instrumento chamado James Webb, que é um marco da engenharia, desenvolvido pela NASA, pela Agência Europeia, Agência Canadense, e representa a evolução da instrumentação científica ao longo desses 400 anos, com a observação óptica e a detecção em radiação infravermelha. Olha como é que muda completamente o avanço em 400 anos que a sociedade traz, impulsionando descobertas científicas em todas as áreas. A instrumentação, então, é o elo entre a teoria e a descoberta, permitindo ver
o que o olho humano não consegue alcançar, tá? E se você tivesse que pensar assim, mas que instrumento científico mudou a minha vida? Que instrumento científico eu conheço que mudou a minha vida? Um exemplo clássico é o computador. O computador, ele foi criado em 1943 aí por um físico de Harvard, né? E esse aí na foto está mostrando o Mark I, que é o primeiro computador eletromecânico. Não estou nem falando que existia transistores de grande escala. Foi desenvolvido por esse físico em 1937 somente para fazer cálculos em física. Ninguém nunca imaginou que isso viraria um computador no bolso de cada um de nós. Era uma parceria entre uma universidade e a indústria, entre Harvard e IBM, com engenheiros que fabricavam peças e trouxe financiamento, desenvolvido exclusivamente para fazer pesquisa científica. Não foi pensado como produto comercial. Esse marco da instrumentação científica moderna que uniu ciência, engenharia e tecnologia. Então, veja bem, olha o que a gente está falando aqui. Fazer esse tipo de equipamento com a ciência, que foi pensado para a ciência, nunca foi pensado como um produto. Ele trouxe uma revolução enorme na sequência. Que outro exemplo eu posso dizer que sai da instrumentação científica, né? Foi a ressonância magnética nuclear. A ressonância magnética nuclear é um fenômeno físico que foi descoberto por um físico lá em 1930, né, que era para poder medir propriedade magnética de núcleo atômico. Ninguém nunca pensou em olhar corpo humano com isso, né? E ele foi consolidando a teoria de RMN em 1946. Depois, em 1977, foram feitas as primeiras imagens de ressonância, com o marco da medicina moderna. E atualmente essa tecnologia ela é essencial para diagnóstico médico para alta resolução. E veja que está mostrando aqui, ó, que foram 6 prêmios Nobel que reconheceram a importância da ressonância magnética nuclear, tanto na física, quanto na química, quanto na medicina. Ontem foi lançado aí 3 novos ganhadores de prêmio Nobel na medicina, da física e da química, né? E o que que é importante a gente ver é o seguinte, que quando um prêmio Nobel sai, ele não necessariamente você está dando para uma coisa, as pessoas nem entendem por que que premiou tecnologias quânticas, que foi ontem o prêmio da tecnologia quântica, né? E na área da medicina foi a compreensão aí das células T, né? Por que que se premia isso? Porque a gente percebe, os avaliadores percebem que esse conhecimento que foi desvendado ali, o descoberto, ele vai permitir uma revolução muito grande na vida da gente, que terá um impacto no futuro. Então, quando a pessoa ganhou lá em 1943 um prêmio Nobel, você não imaginava que ia sair uma máquina de ressonância magnética nuclear. Mas a pessoa que viu aquilo ali, o prêmio Nobel, mostrou, disse o seguinte: olha, daqui vai sair uma revolução. Então, se espera que essas pessoas que estão trabalhando com ciência, com a ciência, e que desenvolvem a instrumentação, vão revolucionar as nossas vidas no futuro, ou das próximas gerações. Um exemplo também que mostra uma coisa mais clássica disso tudo, uma cadeia, é o desenvolvimento dos supercondutores e como que a ciência básica se teve nisso, né? A física foi a base de todos esses desenvolvimentos semicondutores, com o estudo dos materiais, das propriedades quânticas dos elétrons, onde foi possível entender e controlar o comportamento dos semicondutores. A ciência básica, antes da aplicação, as pesquisas em física do estado sólido da mecânica quântica criaram o conhecimento necessário para chegar no transistor que foi em 1947, onde foi feito um único transistor. Para quem não entende o que é o transistor para um computador é como se fosse um interruptor. Olha na casa da gente e vê um interruptor. Um único interruptor não faz diferença nenhuma. Mas ali, a pessoa que inventou o transistor conseguiu entender como ele podia fazer uma chave eletrônica ligado ou desligado, né? É uma simplificação, obviamente, mas em 1947, com a invenção do transistor, também foi, 10 anos depois, foi dado o prêmio Nobel para esses físicos de uma empresa, veja bem, trabalhava numa empresa, Laboratórios Bell, nos Estados Unidos, que aplicava diretamente os princípios da eletrônica até então moderna, que é moderna até hoje, né? Entre 1950 e 1970, a física e a engenharia levaram à criação dos microprocessadores. E aqui, lá no começo da década de 80, 70, 80, nasce então o primeiro processador que dá origem dos computadores. E de lá para cá, teve um físico famoso,
que foi o Moore, né? Moore, que criou a lei do Moore, que disse que de 65 para cá, o avanço contínuo da miniaturização desse processo levou a gente a duplicar a quantidade de transistores a cada 2 anos dentro do chip. E o que que fez hoje em dia, né? Hoje, a gente tem chips numa escala tão pequena, que é de 2 nanômetros, uma coisa praticamente tamanho de um átomo, quase de um átomo, e você tem ali dentro de chips que a gente compra nos nossos celulares, que estão na nossa mão hoje, 50 bilhões de transistores. Não estou falando milhão, não, estou falando bilhão. É mais um equipamento desse tem mais transistores do que gente no planeta. Então, cada um de nós tem aí bilhões de transistores no nosso bolso, fazendo com que a gente use isso que a gente está usando aqui, a comunicação, a computação, tudo isso graças a essa evolução que mostra toda uma cadeia desde a ciência básica até o desenvolvimento de um conceito, né, a compreensão de um conceito, a invenção de um transistor e tudo isso que levou à transformação da sociedade a partir da ciência básica. Eu poderia ficar aqui mostrando isso para vocês durante muitas vezes, mas eu vou fazer só um apanhado, né, que eu falei para vocês no começo. E o que que a física então tem feito para nós? Muitas pessoas nos perguntam, e fazem essa pergunta, é muito comum, a gente que trabalha numa instituição de física, as pessoas viram com essa, mas para que que serve isso então? Por que que a gente gasta tanto dinheiro em pesquisa científica? Para que isso, né? A física básica, ela então vai buscar entender os fenômenos da natureza e gerar conhecimentos que com o tempo vão se transformar em tecnologia. As descobertas fundamentais como o elétron, o efeito fotoelétrico, a própria ressonância magnética, deram origem a tecnologias que são essenciais na nossa vida. E produziram inovações que estão no nosso cotidiano, que nasceram da física. A internet, o computador, os celulares, o GPS, os aviões, o ar-condicionado, as lâmpadas de LED mais recentemente, as tomografias, a fibra ótica, laser, a engenharia nuclear, o grafeno. Então, isso só mostra o quê? Investir em ciência é investir no futuro. A física, ela é o elo entre o conhecimento e a inovação, conectando a pesquisa básica, a tecnologia e lá no final a nossa qualidade de vida. Eu acho que ninguém duvida hoje em dia que ter uma eletricidade na nossa casa é uma qualidade de vida. Você poder ir dentro uma máquina, olhar o corpo humano por dentro sem abrir ele, é uma qualidade de vida. Você fazer um voo de avião transatlântico é uma qualidade de vida. Existem outras coisas que a gente pode questionar se melhorou a qualidade de vida, mas existem coisas que são inquestionáveis, né? Bom, e quais são os benefícios da pesquisa e do desenvolvimento que ultrapassa o campo acadêmico, né? Isso impacta diretamente a sociedade, a economia e a competitividade de um país. Os resultados da pesquisa, muitas vezes, eles não são aquilo que a gente está pensando, são inesperados, que produzem inovações que surgem como consequência indireta de investigações científicas que foram pensadas lá pelo quem estava desenvolvendo as investigações, as pesquisas científicas originais. Então, o que que é importante a gente entender? Que esses benefícios, eles são distintos da origem científica. O conhecimento aplicado, ele não, ele vai se transformar em novas tecnologias, produtos e serviços que vão melhorar a nossa qualidade de vida e fortalecer, principalmente, uma coisa que está muito hoje em dia, que é a soberania de um país. Então, isso é muito. Todos os países hoje industrializados já entenderam isso e aplicam o seu recurso com muita força na atividade científica porque percebem esse tipo de benefício, né? Bom, aqui tem um relatório que a CAPES fez, né, em 2007, mostrando como que a física poderia ser mais competitiva, né? A inclusão da física como motor da inovação no país. Ela destacou que a instrumentação, gerar a própria instrumentação, é um sinal de maturidade, tanto científica quanto de autonomia. A instrumentação científica, ela permite que nós, como país, possamos definir a nossa própria agenda de pesquisa. E os desafios científicos vão impulsionar, então, os laboratórios, todas as oficinas, a formação, né? E lá em 2012,
a SBF, a Sociedade Brasileira de Física, identificou que a instrumentação científica era um eixo importante, um gargalo que a gente precisava fortalecer para se relacionar mais com o setor produtivo e conectar e gerar inovação. Então, isso é um relatório que é um pouco antigo, mas traz uma visão de futuro, evidentemente. Nós estamos falando aqui de uma visão mais macro de futuro. O que que a gente pode, então, falar é o seguinte, que a SBF, já em 2020, ela destacou o avanço expressivo da instrumentação científica no país, mostrando uma mudança de perfil da pesquisa, com foco crescente em tecnologia e desenvolvimento experimental, né, que mostra aqui embaixo. A produção científica nacional, então, é um pouco mais diversificada, onde tem física aplicada, instrumentação e a inovação cada vez mais ganhando relevância. O Brasil, ele avançou. A gente percebe aqui na instrumentação científica o gráfico em preto aumentando mais recentemente. Mas quando a gente olha para os outros países, a gente percebe que o Brasil ele melhora nesse quesito, mas aí ele ainda, a gente olhando aqui, esse é o gráfico de artigos, de artigos e eixo de patente, a gente percebe, por exemplo, um avanço muito mais claro da China, um avanço muito mais claro da Coreia, de Taiwan, do que o Brasil, México e da Índia, por exemplo. São países que ainda patinam, de uma certa forma, no avanço da transformação do conhecimento científico em inovação. Então é para isso que houve esse movimento todo de transformação e de mobilização da inovação no país. Bom, e o CBPF com isso tudo? O CBPF tem uma trajetória contínua de inovação e instrumentação, desde a época, antigamente, de fazer aceleradores lineares, até tecnologias de inteligência artificial mais recentemente. Na década de 50 até 80, criou sistemas de eletrônica rápida, controles de equipamentos para controle de experimentos, né? Em 2000 a 2010, foi feito sistema de deposição com magnetosputtering, instrumentação para neutrinos, né, para detecção de neutrinos, sensores no experimento do CERN, né, que é o grande colisor de Hadron, que fica lá na Genebra, onde tem uma cooperação que o CBPF participa, e mais recentemente a inteligência artificial aplicada na astrofísica, né, a nanotecnologia para a área biomédica e também a participação na inteligência artificial para detecção sísmica, né? Então, ou seja, o CBPF tem uma participação nessas áreas, mas ele tem uma atividade importante que é o mestrado na área de instrumentação, que tem um foco na formação de construção de equipamentos, automação e desenvolvimento de instrumentos, e parcerias com outras ICTs, com empresas, né? A gente já fez vários eventos aqui de instrumentação. Esse programa ele tem uma nota 5 na CAPES, que é a nota máxima para um programa de pós-graduação. E ele também tem participa das escolas de física experimental que acontece todo ano. Tá? Rapidamente, para dar uma visão, o CBPF, então, ele tem várias teses que já foram defendidas, até ano passado eram 79, em vários eixos, né? Desenvolvimento de instrumentação e aquisição de dados, caracterização de materiais e nanoestruturas, visão computacional e inteligência artificial, tecnologia de monitoramento e controle e aplicação de física experimental e teórica. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu acho que a gente tem que andar para o lado mais da inovação, mas só para dar um panorama de que esses eixos são os eixos que o CBPF contribui para isso. Então, o CBPF desenvolveu um núcleo de inovação tecnológica, que é o que está promovendo o curso de empreendedorismo, e que tem 4 frentes estratégicas. Ele atua para várias instituições do Ministério, que eu não vou falar agora aqui quais são, depois a gente vai entrar em outro momento, são instituições irmãs ou co-irmãs do CBPF, mas ele tem frente de atuação em propriedade intelectual, no entendimento de como isso tem a ver com as leis para inovação, a parte de identificação e oportunidade de inovação e transferência de tecnologia e apoio à criação de startups spin-offs que têm base nas pesquisas científicas que podem vir de todas essas instituições que estão listadas aqui, que o NIT-Rio atua, né? Para dar alguns exemplos mais deste momento, né, que o NIT fez, o NIT trabalhou em apoio a dois tipos de coisas que aconteceram aqui. O desenvolvimento de uma transferência de tecnologia, que foi a criação de um permeâmetro digital, onde você mede a quantidade de água que tem num terreno,
E essa tecnologia foi licenciada por uma empresa, hoje virou um produto de uma empresa chamada Falker, e ele já é comercializado no mundo todo. Então veja bem que esse é um exemplo de licenciar um conhecimento que se tinha aqui, que era um conhecimento que se tinha nos laboratórios CBPF. E o outro, que é um pouco mais inusitado, que é a detetores, que são caixas d'água, que o CBPF fabrica para detetores de partículas de raios cósmicos que vêm do cosmos, para saber como funciona a natureza a partir das suas componentes fundamentais. E você tem que desenvolver cerca de 6 a 10 mil tanques como esses que estão aqui. Mas esses tanques, eles não são caixas d'água como outra qualquer, são caixas d'água sofisticadas que vão ficar no deserto durante muito tempo sem manutenção e precisavam ter uma temperatura muito estável. Isso foi feito com uma empresa do Rio Grande do Sul, chamada Rotoplastic, e essa empresa pegou esse desenvolvimento aqui e transformou isso num produto de inoculação de semente do agronegócio, porque você bota a semente ali dentro desse tanque, dessa bola que fica super estável a temperatura, e você consegue fazer com que isso aí seja feito em qualquer horário do dia para inocular semente de plantas ou de produtos do agronegócio. Isso virou uma sensação e ninguém poderia imaginar que um desenvolvimento para astrofísica poderia virar um produto do agronegócio brasileiro. Você vê bem como que são coisas que têm a ver o impacto da ciência básica na inovação. O CBPF tem diversos laboratórios que vocês podem ver, muitos laboratórios cadastrados na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa, né? Eu vou dizer que eles são divididos em quatro grandes eixos: de materiais e nanotecnologia, física experimental, instrumentação e suas aplicações. Aqui, inclusive, tem laboratório de ressonância magnética nuclear, física de altas energias e partículas e computação avançada, inteligência artificial. A gente já tem no CBPF várias parcerias com a empresa, né, com o objetivo sempre de aproximar o setor produtivo da pesquisa científica, promover a inovação, produzir a transferência do conhecimento. Então, tem atividades tanto na computação quântica, na inteligência artificial, na nanotecnologia, em projetos realizados com a Petrobras, com a Vale, com a Embrapa e outras empresas, né? E os resultados disso foi como eu mostrei: permeamento digital, os tanques que foram para um projeto de astrofísica que virou para o agronegócio, sistemas magnéticos para implantes, diversos sensores, ou seja, tudo isso foi levado do CBPF para a indústria. Mariana, você vai me falando aí se eu estou com o tempo, mas acho que ainda está bem, né? Tá, sim, são 2h30 ainda. Aqui, o CBPF tem um outro eixo de atuação, que é a rede Nano Saúde, né, que é uma rede que integra pesquisa em nanotecnologia aplicada à saúde, com foco em inovação e instrumentação científica. Ela reúne os avanços em instrumentação científica voltados para aplicações médicas, diagnósticas e terapêuticas. Ela tem parcerias entre laboratórios, universidades e empresas, fortalecendo a infraestrutura nacional de pesquisa e desenvolvimento. São várias instituições do Rio de Janeiro que agregam essa rede, né? E tem a instrumentação científica tem um elo entre a física, a engenharia e a ciência biomédica. E tem uma contribuição muito grande do CBPF e do seu laboratório para o desenvolvimento tecnológico, para a formação de competência em instrumentação. Como exemplo aqui, ó, a gente são 30 laboratórios e 4 hospitais. No eixo de materiais, você tem 12 laboratórios, o CBPF tem dois, com laboratório de biomateriais e materiais magnéticos e multifuncionais. No eixo biomédico, são 14 laboratórios. O CBPF participa do Laboratório de Cultura Celular e Nanotoxicologia, voltado à avaliação biológica e segurança de nanomateriais. E também tem 4 hospitais, com parceria com a UF, com o INCA e com o INTO, e o Instituto Estadual do Cérebro, né? Essa estrutura ela conecta, então, a ciência básica, a instrumentação e a aplicação clínica, fortalecendo a translação entre a pesquisa e a saúde, que é um eixo muito difícil, diga-se de passagem, tá? Porque trabalhar com saúde é sempre muito complexo, que exige uma série de regulamentação, e esse grupo do CBPF que coordenou a formação dessa rede teve um papel muito grande aí, junto com a Anvisa, para fazer esse avanço do uso da nanotecnologia aplicada à saúde. Já foram criadas várias startups com os laboratórios que utilizam a instrumentação científica para desenvolver e otimizar materiais e tecnologias. A rede ela atua
desenvolvendo equipamentos e infraestruturas científicas para nanotecnologia aplicada à saúde, criando um ecossistema colaborativo, unindo a pesquisa acadêmica, a inovação tecnológica e o empreendedorismo, né? Aqui tem exemplo dessas empresas, que a Create faz impressão 3D e materiais avançados, o Laboratório de Biotecnologia e Engenharia de Tecido, que é o LABEM, o próprio CBPF, com o Laboratório de Biomateriais, e o IK3D Gênesis, que faz design e prototipagem de dispositivos médicos. Como resultado, a gente pode ver o seguinte: a rede ela apresenta resultados expressivos em pesquisa e inovação. Foram 39 produtos em desenvolvimento, 7 protocolos biológicos, 732 artigos entre 2020 e 2023, 80 mestres, 60 doutores formados, 10 startups criadas, conectando ciência e mercado, e mais de 450 alunos capacitados, e mostrando que isso reflete a integração entre pesquisa, formação e inovação. O resultado que a rede alcançou é uma coisa impressionante. É, Então, esse avanço em nanotecnologia trouxe terapias, e diagnósticos, né, aplicações clínicas em áreas de impacto, e estão voltados, para tratamento e diagnóstico de doenças complexas, como ação antitumoral, regeneração de tecido, doenças inflamatórias e infecciosas, virais e parasitárias, doenças neurológicas e cardíacas, e mostra como a nanotecnologia, ela aplicada à saúde, ela pode gerar soluções terapêuticas muito sustentáveis e inovadoras. Então, isso é um grande ganho, é uma ação que o CBPF tem em conjunto com a rede de instituições do Rio de Janeiro, que transformaram e aplicaram a nanotecnologia na área da saúde, né? Bom, aqui tem um gráfico dos TRLs que essa rede produziu. O TRL é o nível de maturidade que tem. Talvez acho que a Mariana deve falar isso em algum momento, né, Mariana, do curso. Eu vou só dar um. Mas cada TRL mais alto significa que a tecnologia está mais perto de virar um produto no mercado, e quanto mais baixo, está mais perto da atividade da pesquisa. Então, se mostra que o grupo tem vários TRLs de nível de protótipos, né, com aplicação prática e teste, né? Então, isso como a rede hoje está estruturada. Bom, para terminar essa parte do CBPF, eu só queria falar o seguinte: o CBPF ele tem atuado de forma muito estratégica para estimular o desenvolvimento de tecnologia e transferir esse conhecimento para a sociedade na forma. Claro que a gente já faz isso há muitos anos, transferindo conhecimento sobre a forma acadêmica, mas agora sobre uma forma de tecnologia e inovação. O foco é em parceria com instituições e setor produtivo e fortalecer sempre esse elo da ciência gerando conhecimento fundamental, né, e convertendo isso em instrumentos científicos através de ideias e ferramentas e métodos. Então, daí vem o desenvolvimento da tecnologia e vem a invenção, criar soluções tecnológicas inéditas. E a inovação, então, vai levar a resultados ao mercado e à sociedade, e isso fortalece a dinâmica do CBPF para gerar, isso gera de volta isso fortalece até a ciência, e isso gera um ciclo, né, que se beneficia entre ele mesmo. Isso tudo é feito através dos seus laboratórios profissionais, do mestrado profissional em física, dos seus laboratórios multiusuários e da existência do NIT. Tá? Se vocês lembrarem lá do começo, quando a SBF e a CAPES fez o relatório, é exatamente o que ela pediu. É isso que eu acho até interessante a gente ver. Como sociedade foi falado isso no relatório, isso virou política que aconteceu depois. Isso eu acho bem interessante, porque geralmente a gente costuma criticar muito o nosso país, achando que a gente não consegue transformar política em ação. E aqui mostra exatamente isso, a política virou ação. Tá? Isso como a sociedade brasileira funciona, né? Isso às vezes é bom a gente lembrar que a gente só vê notícia ruim, mas também tem notícia boa, né? Isso perpassando qualquer tipo de governo, diga-se de passagem. É uma coisa, como a gente sempre fala, o CBPF, o Ministério, são instituições de Estado, não são instituições de governo. Não estou aqui para defender nenhuma política ou outra, mas é só para mostrar que é o papel de uma instituição de Estado. Bom, vamos falar um pouquinho, mudar para a segunda parte da minha apresentação e falar sobre nosso país e o que é o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é conhecido como SNCTI.
Quando a gente escuta falar nesse sistema, significa que ela é uma rede que articula governo, ICTs, universidades, empresas, conforme definido na Constituição Federal, no artigo 219b. O objetivo disso aqui central é integrar os esforços de pesquisa, do desenvolvimento da inovação para gerar tanto impacto econômico quanto impacto social. As ICTs e as universidades são responsáveis por criar e disseminar conhecimentos. O governo tem o papel de fomentar as políticas públicas e o programa de apoio à inovação. E as empresas transformar o conhecimento em produtos e soluções. Essa interação entre três setores é que vai dar vida ao nosso ecossistema nacional de inovação. Às vezes a gente chama isso também de hélice tríplice, tá, gente? É conhecido como hélice tríplice. Bom, é, e como é que isso fica, os agentes disso, os atores, né? A gente tem atores políticos. O Poder Executivo, né, que é o MCTI, que ali está representado com o MCTIC, que era o antigo MCTI, que formaliza o órgão central da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, vai formular diretrizes, coordenar os programas, supervisionar as entidades, como CNPq, FINEP e as instituições de pesquisas federais, os outros ministérios, mas a gente também, os outros ministérios vão participar quando as suas áreas envolvem pesquisa e inovação na área da saúde, da educação, da agricultura, da defesa, do esporte, assim por diante. O Ministério da Saúde, por exemplo, vai financiar a pesquisa através da Fiocruz. O da Agricultura vai financiar a pesquisa através da Embrapa. A gente vai ter também as agências reguladoras, as secretarias estaduais municipais de ciência e tecnologia, o CONFAP e o CONSECT, né? Que o CONFAP são as fundações estaduais de amparo à pesquisa, como a FAPERJ, a FAPESP e dos outros estados, que vai ter editais e programas de fomento para as áreas de inovação, e as secretarias estaduais de ciência e tecnologia, que são os CONSECTs. A gente tem também o poder legislativo, tem o Congresso Nacional, que vai aprovar leis que sustentam a política de CTI, como o Marco Legal de Inovação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que vai acontecer através do Poder Legislativo. A gente vai ter as assembleias estaduais que vão criar legislações e fundos de ciência, tecnologia e inovação nos estados, autorizando o orçamento dos estados para fazer parcerias, iniciativa pública, iniciativa privada, para desenvolver inovação. E, por fim, a sociedade. A gente tem ali a Academia Brasileira de Ciência, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, que é uma entidade muito ampla, que defende a ciência e a educação com o papel sempre de mobilizar politicamente junto à sociedade e ao Congresso, né? A Confederação Nacional das Indústrias, que representa o setor industrial e que atua na política de inovação, produtividade e competitividade nacional. Aí a gente tem o Senai e o IEL. A associação de classe, aí dentro a gente vai ter os representantes profissionais e setores, como a Bifima, a Bine, né, defendendo os interesses tecnológicos e industriais. As agências de fomento, CNPq, CAPES, FINEP, BNDES e as próprias FAPs, e os operadores, né? Que aí são quem opera mesmo, as universidades, os institutos federais, os IFES, os institutos de ciência e tecnologias e CTs, os parques tecnológicos, os institutos de pesquisa do MCTI, nesse caso o CBPF, os INCTs, que são redes de excelência em pesquisa, né, que o CNPq e a CAPES já apoiam, as incubadoras e as empresas inovadoras. Veja bem, gente, o que eu estou mostrando, os atores. Aqui vocês entenderam quem são os atores desse Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Bom, aqui mostra um pouquinho a evolução da nossa legislação para que isso tudo acontecesse, né? Ele foi estruturado por meio de leis que fortalecem a integração entre a pesquisa científica e tecnológica e o setor produtivo. A Lei de Inovação ela é de 2004, né? Ela marca o início de uma nova fase que criou um arcabouço que permite a cooperação entre as instituições de pesquisa e as empresas. Muitas vezes no Brasil, essa cooperação se dá entre instituições públicas e instituições privadas, por isso que às vezes que é muito complicado, né? Porque são instituições públicas se lidando com instituições privadas. Então, tem uma série de regramentos para isso.
E aí a lei trouxe esse regramento, mas houve muitas inconsistências com isso, muitos questionamentos, e aí houve uma correção, uma modernização da lei com o Marco Legal de 2016, o decreto desse Marco Legal veio em 2018, que tentou simplificar as regras e reduzir as burocracias e ampliar as autonomias das instituições científicas para fazer parceria com o setor privado. Eu costumo dizer sempre que realmente houve uma tentativa de reduzir a burocracia, mas ainda tem que evoluir muito nessa questão da redução da burocracia e do entendimento como aplicar. E se a gente observar mais recentemente, de 2021 até 2024, existem medidas como a própria Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi feita, e o Programa Brasil Semicondutores, e que dá continuidade à própria lei de propriedade intelectual, de industrial, e voltada à soberania brasileira, entendeu? Que isso mostra como isso ainda tem evoluído ao longo dos anos. Bom, vamos ver um pouquinho da questão de números do Brasil, porque isso vai dar para a gente um pouco do contexto onde se posiciona no mundo, né? Isso é interessante para a gente perceber onde a gente está com relação aos parceiros, tanto interno quanto externo. O Brasil, ele tem 8 milhões de quilômetros quadrados, ele é o quinto maior país do mundo em área, tem uma população de 213 milhões de habitantes e tem o maior mercado da América Latina. O PIB de 2024 é de 11,7 trilhões. O investimento de pesquisa e desenvolvimento é de 1,38% do PIB, isso o MCTI divulgou isso em 2023. Esse percentual ele está bem abaixo da média dos países desenvolvidos, que gira em torno de 2,5% a 3%, que isso que mostra porque a gente tem menos impacto do que os outros. Mas ele tem tem mostrado algum tipo de crescimento e esforço contínuo em manter esse valor ao longo dos anos. O Brasil tem uma produção acadêmica de artigos científicos na faixa de 100 mil artigos anuais, 93 mil, né? Tem a 14ª posição mundial, de acordo com o ranking dessa empresa Saimago, que é o que faz essa gestão de ranking. Mas esses números, de uma certa forma, mostram a força e o potencial da ciência brasileira e a necessidade de ampliar o investimento para que chegue a inovação e isso transformar o conhecimento em desenvolvimento econômico e social. Bom, aqui mostra um gráfico que a gente vê onde o Brasil está em relação aos outros países na parte de produção científica, que mostra o volume global de publicações científicas por países, com a base da Saimago, e aqui tem o ranking dos jornais, né, por países. A China vem liderando, mas você percebe que os Estados Unidos, apesar de estar em segundo lugar, o impacto deles ainda é bem maior, tendo mais trabalhos citados internacionalmente. Esse relatório é de 2024, é o mais recente que tem. A Índia, ela vem em terceiro lugar, o que mostrou que ela vem consolidando, então, um avanço na área de ciência e tecnologia. O Brasil está lá em 14º, né? Ele vem mantendo nessa posição, ele é produtivo academicamente. Ele se contribui de forma significativa para o conhecimento global, mantém sua posição entre as 15 nações mais ativas em pesquisa e reflete a força das suas instituições, universidades, instituições de pesquisa e as instrumentos, especialmente do CNPq e da FINEP. Agora, o desafio, então, é transformar essa produção científica em inovação, como a gente já vem falando antes, mas isso dá só uma questão de número para a gente entender onde a gente está. Se a gente perceber que isso, para fazer inovação, a gente precisa de ter mestres e doutores, porque é uma linguagem complicada, e você tem que treinar pessoa para isso. Então, quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe que existe um crescimento expressivo na formação de mestres e doutores nas últimas 2 décadas no Brasil. No ano 2000, o país formava 17 mil mestres e 5 mil doutores. Em 2024, a gente está formando 49 mil mestres e 25 mil doutores. Tem um crescimento de quase 200% em mestrado e quase 400% em doutorado. Você vê como que houve um avanço, apesar da gente não perceber muito. O mestrado profissional, então, nem se fala, que praticamente não existia no ano de 2000 e que apenas formou 210 profissionais e hoje forma mais de 16 mil profissionais por ano. Isso mostra que a gente não apenas ampliou o nosso volume, mas também diversificou o nosso perfil da pós-graduação.
O Brasil, ele figura entre os maiores formadores de pesquisadores do Hemisfério Sul. Graças a isso, a gente tem um impacto na ciência, de ser o maior, 14ª posição acadêmica na produção de artigos científicos. Esse gráfico aqui, ele mostra como a gente está investindo o dispêndio total de pesquisa e desenvolvimento em percentual do PIB, né? E a gente percebe que a gente chegou no máximo lá em 2014, 2013, a gente estava num crescente e de repente houve uma redução do investimento em relação a investimento total em P&D do PIB, um percentual do PIB de 1,2 e 1,6, né? Que a gente está nessa média, né? Atingindo o pico em 1,67 em 2014. Já agora, recentemente, a gente ficou em 1,38. A maior parte do investimento vem do setor produtivo, com média de 0,7. O setor empresarial, ele tem representa 0,6, mostrando que é muito baixo quando comparado aos países desenvolvidos, onde a iniciativa privada investe 1,5% do PIB, né? A OCDE, por exemplo, ela tem 2,7% do PIB, como média, né? A Coreia do Sul, ela investe quase 5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. O que que mostra isso aqui? Que o Brasil possui essa base científica sólida, mas precisa trabalhar mais para converter o conhecimento, inovação em produtividade. E que o aumento da participação empresarial ainda é muito importante para transformar pesquisa em produto e ciência em desenvolvimento econômico sustentável. Ou seja, então, isso é uma ação que o Brasil precisa fazer, que a gente vai ver mais à frente. Quando a gente vê isso em outros relatórios, como esse aqui, que é do o Global Innovation Index de 2025, a gente vê que o Brasil ele ocupa a posição 52 entre 139 economias do mundo. Ele mantém-se estável em relação a 2024, mas mostra avanços consistentes desde 2020, quando estava na posição 62. Ele avançou 10 posições. Ele indica melhora gradual, né, da capacidade de inovação, mas ele tem pontos fortes e pontos fracos, né? Os pontos fortes é que ele mostra que está na posição 39 na sofisticação de práticas empresariais, a posição 48 em capital humano e de pesquisa, na posição 50 a partir do conhecimento. Mas vamos falar dos desafios que ele tem, né? Baixa sofisticação de mercado, está na posição 71. Gargalos institucionais e burocráticos, né, que são os desafios estruturais. A infraestrutura tecnológica é limitada, daí da posição 70, né? O Brasil está abaixo da média internacional em infraestrutura tecnológica e logística, que impacta a produtividade. A gente sabe muito bem que isso impacta muito o nosso desenvolvimento. Mas se a gente pensar que apesar desse desafio, o Brasil, todos esses desafios, o Brasil mostrou uma evolução contínua e tem potencial nas áreas da ciência, da criatividade, reforça o papel como o CBPF e o NIT podem ajudar a consolidar o ecossistema de inovação no país. Então, isso aí é um desafio nosso, a gente andar para frente nesses indicadores, e isso cabe aos formadores de política verem onde estão as dificuldades e formarem políticas para melhorar isso. Bom, quando a gente vê isso em forma de patente, aqui tem um gráfico até interessante, que é o pedido de patente de invenção no INPI, requerente por nacionais e não nacionais por ano, né? Esse gráfico ele mostra o total histórico de depósitos de patente desde 97 até hoje, né? Cerca de 80% ainda vem do exterior. Aqui, ó, 80% das nossas patentes que são usadas aqui vêm do exterior. Mas o gráfico anual, esse está aqui do lado de cá, ele mostra que isso está tendo uma mudança. Já em 2025, ó, já estamos com 74%. Houve um aumento do depósito de patentes no INPI por parte dos residentes. Ou seja, parece que há um começo de uma mudança da percepção do Brasil que a proteção da propriedade intelectual é importante e deveria ser pensado ou agida como uma estratégia. Ou seja, esse número da esquerda aqui ele é acumulado, da direita ele é pontual, que indica uma tendência positiva do crescimento da inovação brasileira. Mas mostra também que tem um predomínio de depósito estrangeiro e uma tendência à estabilidade e uma possível melhora conforme o tempo.
Eu trouxe um outro gráfico aqui de um outro relatório, que é da Organização da Propriedade Intelectual Mundial, né? O WIPO, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que mostra um pouquinho diferente. O Brasil, nesse gráfico aqui, ele agora, eu já estou mostrando o seguinte, é o depósito de brasileiros no exterior, PCTs. Então ele mostra que os residentes, olha só, que está o gráfico mais escuro aqui, ó, é, o Brasil ocupa a 25ª posição, né, mundial em pedidos de patente e cresceu 6%. É líder da América Latina. A predominância de residentes em área técnica, mais de 60% do pedido vem de residentes, com destaque para setores de máquinas, transportes e materiais básicos. As empresas que mais depositam a Petrobras, a Braskem, a Marco Polo e a Bosch, né? E por que que esse gráfico é um pouquinho diferente do INPI? O INPI, ele considera todos os pedidos feitos no Brasil. Esse aí considera só os pedidos originados no Brasil e que deposita o PCT, ou seja, então mostra que no INPI, o estrangeiro é que entra com o pedido no Brasil. Aqui, o brasileiro que faz o pedido fora do país, sem passar pelo PCT. Então, a gente tem depositado muito PCT no Brasil, mas você percebe que não tem aumentado a participação brasileira no pedido de PCTs, que são a exploração da propriedade intelectual no exterior. Então, isso não tem aumentado, mostrando que o Brasil ainda tem uma baixa internacionalização da inovação. Inova pouco em escala global. Então, a gente precisa mudar um pouco isso, né? O gráfico, ele mostra que o Brasil não conseguiu transformar sua base científica em crescimento consistente da inovação internacional. Ou seja, são alertas que esses números estão dando para a gente e que deveria mudar a forma como a gente está agindo. Mas olha o que tem aqui de interessante. Isso aqui são patentes brasileiras no escritório de patente americano, né? O Brasil aumentou o pedido e concessões de patente, mas em ritmo muito inferior, por exemplo, que a China. A China, olha só, como é que 50 mil. A Coreia, 50 mil. Então, o Brasil ainda tem baixo número de concessões, indica muita dificuldade de internacionalizar a inovação. Então, ele tem conhecimento contínuo, porém muito moderado em comparação aos outros países, né? Isso só mostra, mais uma vez, reforça que o Brasil aumentou a presença no escritório americano, mas em ritmo muito inferior às outras economias emergentes, o que indica esse desafio que eu tenho falado para a gente levar a nossa capacidade de internacionalizar a inovação e converter as pesquisas em patentes reconhecidas globalmente. Uma das coisas que o mundo tem feito para melhorar isso é a criação de clusters de inovação, que são áreas onde as empresas, as universidades e os centros de pesquisas interagem, gerando alta densidade de inovação, patentes, artigos, startups. Isso mostra que a inovação ocorre e orienta políticas de ciência e tecnologia, né? Isso é muito importante porque onde a inovação realmente ocorre, ela orienta a política de ciência e tecnologia. Os efeitos positivos desses clusters é estimular a colaboração, atrair investimento. No Brasil, somente São Paulo é considerado cluster latino-americano, que fica recorrente ao longo da avaliação do Global Index Innovation. Eu me perguntei por quê. Por que que isso aconteceu? Por que que somente São Paulo? Porque, na verdade, quando a gente analisa esses clusters, né, a gente precisa ter três eixos fundamentais, que é produção de patentes, principalmente PCTs, artigos científicos e capital de risco. Se você pegar os maiores clusters de inovação que existem no mundo, é o de San José e São Francisco, nos Estados Unidos, que é um epicentro global de startups e capital de risco, de Cambridge, no Reino Unido, que é foco em biotecnologia e ciência da vida, de Boston e Cambridge, nos Estados Unidos, líder mundial em biotecnologia e saúde, na China, com destaque em baterias e energia limpa, e em Oxford, no Reino Unido. Então, por que que isso é importante?
Por que que só tem São Paulo? Eu estava investigando por que que isso aconteceu, porque o Rio de Janeiro, você tem a maior a empresa que faz patentes no Brasil, que é a Petrobras, que tem sede no Rio de Janeiro. Mas as patentes não são feitas no Rio, não são com origens no Rio de Janeiro. A pessoa analisa de onde vêm essas patentes e vê que a patente da Petrobras é Brasil, ela não é foco no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro não tem foco, e nem outro lugar a patente da Petrobras favorece o foco, a não ser na região de São Paulo, aí naquela região de Campinas e São Paulo. Mas até teria patente. O Rio de Janeiro até tem patente. E outros lugares do Brasil têm. Publicações científicas também tem. O Rio de Janeiro tem grandes instituições, publica muitas publicações científicas. Mas o que não existe no Rio de Janeiro, nem em lugar nenhum do Brasil, é o investimento de capital de risco. Então, isso é um papel que tem que ser atraído para os outros focos, para formar esses clusters que transformam pesquisa em conhecimento, que é o capital de risco. Somente São Paulo tem capital de risco significativo para transformar a São Paulo na relevância num cluster intenso no Brasil, que nem chega perto do cluster que a gente vê no mundo inteiro. Mas o que falta para nós, então, é o investimento de capital de risco para transformar as outras regiões do Brasil em regiões que produzem inovação. Aqui eu estou mostrando que é uma coisa que ainda é muito comum no Brasil, apesar do gráfico, eu não consegui gráficos mais recentes desse aqui. No Brasil parou em 2014, aqui na Coreia em 2018, mas isso mostra pesquisadores por setor, de 2000 a 2018, em cada país. É pesquisadores em tempo integral pelo setor, seja empresarial, de governo, do ensino superior ou privado, ou privado, com fins lucrativos, né? O Brasil tem uma predominância no ensino superior, com baixa participação do setor industrial ou empresarial. A África do Sul, muito parecido com o Brasil. Na Alemanha, isso inverte completamente. Ó. Isso aqui é um modelo muito típico de países mais industrializados que o Brasil. Os pesquisadores estão nas empresas. Na China, também. Na Rússia, também. Tem muito pesquisadores no setor empresarial. E na Coreia nem se fala. A maior parte dos pesquisadores está no setor empresarial e que tem um reflexo imediato na alta inovação que a Coreia tem. O que que importa desse gráfico? Que os países líderes têm forte integração entre empresa e academia, enquanto o Brasil ainda concentra a pesquisa em universidade. Já teve um barulho aí, eu não sei se alguém. Bom, enfim, tudo bem. Acho que pode Bom, continuar, Marcelo. tá. Ninguém fez pergunta até agora, eu acho que está fluindo bem. O chat está Tá, aberto aqui. tá bom. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que que isso se reflete na nossa balança comercial e a intensidade de tecnologia no processo produtivo, né? Quando a gente tem essa classificação internacional da atividade econômica agrupada por níveis de intensidade tecnológica, sendo alta, média, média baixa e baixa tecnologia, qual é o critério que se faz classificar? Quanto maior o uso de pesquisa e desenvolvimento no processo produtivo, maior a intensidade tecnológica. Tem reflexo na indústria, mais pesquisa e desenvolvimento, maior qualificação dos trabalhadores e maior valor agregado nos produtos. Os setores que a gente pode dizer que tem mais intensidade, alta intensidade em P&D, são fabricação de aeronaves, pesquisa e desenvolvimento de instrumentação científicas, desenvolvimento científico para formar instrumentos científicos, programas de informática, produtos farmacoquímicos e farmacêuticos, equipamentos eletrônicos e óticos. Então, medir a intensidade tecnológica ajuda a entender a competitividade e a sofisticação da estrutura industrial de um país. Então, quando a gente olha a nossa balança comercial em função da intensidade tecnológica, aí é um gráfico que vai até 2021, também foi o mais recente que eu encontrei. Esse gráfico mostra que o saldo comercial, exportação menos importação dos produtos classificados por nível tecnológico, a gente percebe que tem um superávit concentrado em produtos de baixa e média baixa tecnologia, setores tradicionais da economia brasileira. E tem um déficit persistente em Uhum. produtos de média alta e alta tecnologia, como eletrônicos e equipamentos científicos.
A gente vê um crescimento das exportações de baixa e média tecnologia, que está sendo mostrado nesse gráfico aqui, principalmente após 2016, impulsionados pelas commodities e a indústria básica. O desafio é a gente transformar, aumentar a participação de setores de alta tecnologia para melhorar o saldo da balança e do valor agregado da indústria brasileira. Ou seja, esse que está. Basicamente, o que a gente está exportando commodities para importar iPhone, vamos dizer assim. É isso, de uma certa forma, é isso que a gente está dizendo. A gente está sempre importando tecnologia. E como é que a gente pode fazer essa transição, né, da ciência, tecnologia e inovação para da ciência para a tecnologia e para a inovação? Então, tem 6 eixos aqui que são importantes entender. Esse eixo da precursora, que é uma fase científica, onde a gente vai observar os fenômenos, os primeiros fenômenos, primeiros indícios de uma possível aplicação tecnológica. Depois vai fazer uma transição da ciência para a tecnologia. A gente chama isso de fase embrionária. Foco na demonstração da tecnologia e a melhoria de desempenho naquele campo que está sendo estudado. Daí para frente, a gente vai fazer uma transição da tecnologia para a aplicação. Aí vem a fase da nutrição, onde o foco é a aplicação. Vai buscar pela viabilidade dessa tecnologia, do ponto de vista da viabilidade comercial e o início da aplicação em escala piloto. E depois vem a fase de crescimento, que entra aqui então, vai fazer uma transição da aplicação para o mercado, onde vai ter é, ênfase no marketing, no negócio, na expansão sustentável para o mercado. Aí vem a fase da maturação, onde a tecnologia pode ser consolidada, os produtos se tornam mais commodities. Pode acontecer ou não. E isso pode ir para um declínio, né? Aí a escala da produção cresce, você pode ir para um declínio ou para uma renovação da tecnologia, ou a queda do mercado, ou essa renovação tecnológica com outras inovações. Essas transições chave de ciência para tecnologia, de tecnologia para aplicação e aplicação para o mercado, representa a passagem da pesquisa científica à aplicação comercial e ao mercado de massa. A inovação, ela é um processo contínuo, gente, em que a ciência e tecnologia alimentam esse ciclo de renovação industrial. A inovação começa na ciência, com descoberta que desperta um potencial tecnológico, interesse industrial, evolui com a demonstração aplicada, eh, viabilidade comercial e crescimento de mercado, e culmina com a maturação e renovação. O que é importante perceber aqui? Que as 2 primeiras fases é onde se coloca o dinheiro. Geralmente aqui você coloca o dinheiro para o investimento, para recolher os frutos na terceira, na quarta e na quinta fase. Então, aqui que tem que ter as políticas de investimento, nesses eixos aqui do 1 e 2, onde a gente já percebe, são ações, tanto da FINEP, CNPq, CAPES, que vão fomentar essas atividades de pesquisa para transferir para a tecnologia, para começar a ter aplicação. Então, é por isso que é importante perceber por que os editais estão aqui. E aqui é onde já começa a ter o capital de risco, que isso que é da fase de nutrição, crescimento e maturação, é onde realmente você já saiu daquele momento onde já tem uma viabilidade comercial e você já começa a aproveitar isso pelo mercado. Bom, para terminar esse último, segunda parte, existe uma visão estratégica sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é a conclusão dessa parte aqui, que investir em pesquisa e desenvolvimento e capital humano é essencial para a gente ter crescimento econômico. Mas a gente não pode fazer isso aleatoriamente, a gente tem que fazer de forma estratégica e não pode jogar o dinheiro em qualquer área. A gente tem que aumentar a competência e a capacidade institucional, tanto do setor produtivo quanto do setor privado. Veja, quando houve a lei de inovação e a mudança na Constituição, o papel do Estado, ele é promover a ciência, a tecnologia e a inovação. Então, ele tem que fomentar a capacidade do setor privado também. Muitas vezes vocês estão vendo editais para o setor privado
aumentar a capacidade de produzir pesquisa e inovar. Então, deve ter um foco nas parcerias estratégicas entre o Estado e o mercado, e que deve buscar catalisar a inovação e investimentos sustentáveis para que isso ocorra. Esse livro que está aí, que é um livro muito interessante, que é um livro mais antigo, mas eu acho que ele ainda continua muito no atual, que é feito por essa professora da Universidade, como é que é? A University College de Londres, né? A Mariana Mazzucato, também é a charada da nossa Mariana aqui, que é nosso host do evento, do curso, né? Que o Estado tem um papel fundamental nessas revoluções tecnológicas. A inovação acontece quando a política pública e a iniciativa privada atuam em conjunto, compartilhando risco e resultado. Por quê? Porque quem vai tirar o risco maior é o Estado, mas ele deve focar sempre no risco maior, diminuindo o risco para o setor produtivo já pegar esse risco em uma coisa bem menor e transformar isso num produto. Os países mais industrializados já perceberam isso, têm feito isso com muita competência, e eu acho que o Brasil ele não está atrás, porém ele tem levado mais tempo em transformar, fazer isso de uma forma mais rápida, vamos dizer assim. Marcelo, Oi, Mariana. dá licença, antes de você passar para o próximo ponto, teve uma pergunta aqui do professor Roosevelt, que ele está perguntando como é que se estrutura ou configura um cluster de inovação, considerando a resistência das universidades em receber recursos do setor produtivo para promover pesquisa e inovação. Então, Roosevelt, eu acredito que isso, já com a experiência aqui na gestão de uma instituição pública nessa área de inovação, hoje eu acho que isso é uma transformação da cultura da nossa instituição. Muitas vezes as pessoas falavam assim, tem que ter uma mudança cultural. E mais do que uma mudança cultural, a gente tem que ter uma transformação da cultura institucional. Eu vejo que nós tivemos uma cultura no passado que o importante era a atividade acadêmica. E houve uma mudança nesse eixo mais recentemente, com a lei de inovação e com tudo o que aconteceu no mundo para a inovação, em que a gente deveria produzir jovens ou pesquisadores que conseguissem empreender. Então, receber recurso do setor privado, ele vai ter que estar preparado, a instituição pública tem que estar preparada para isso, porque isso é um desafio para qualquer lugar do mundo, tá? Porque o público ele tem como objetivo dar transparência ao recurso público. E o privado tem como objetivo dar agilidade na aplicação do recurso dele. Então, às vezes, a transparência nem é o mais importante. Porque se você for totalmente transparente, o seu produto chega depois. É mais importante para o setor privado ser ágil do que ser transparente, para o produto chegar. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor disso, só estou dizendo que na prática é assim que funciona. Então, esses dois mundos têm culturas, têm formas de ver o mundo diferentes, até por obrigações, né? Porque a gente não pode pedir com que uma instituição pública não dê transparência aos seus atos. Isso é obrigação nossa por lei, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem aqui no CPF, que veio o primeiro auditor fazer uma auditoria aqui, eu estava chateado porque tinha que parar tudo para mostrar a auditoria. Eu cheguei em casa chateado, falei com meu pai, aí falei, pô, por que que tá chateado? Ah, tô chateado porque tem um auditor lá que tá enchendo a paciência, quer ver tudo. Eu falei assim, mas é o papel dele. Você, como agente público, você tem que ser transparente, no que você está fazendo. É o papel dele, você tem que mostrar o que você está fazendo. Eu falei, obviamente. Aí eu, claramente, aquilo é um choque de realidade. Eu falei, é verdade, eu não sou um agente privado. Eu tenho que mostrar. Só que às vezes isso é muito repetido. Eu costumo falar aqui para a Mariana, para a Patrícia, para o pessoal aqui do NIT, que muitas vezes essa transparência ela é excessiva, porque ela acontece várias vezes no processo desde a liberação do recurso até aí vai para outra etapa. Aí você tem que montar um outro processo, fazer um outro plano de trabalho, dar um outro formato e assim vai. Aí chega o de recurso numa fundação, você vai para a fundação, vai para a AGU, vai para a CGU, cada um tem um processo e uma forma, e isso vai se desdobrando ao longo de todo o caminho. E depois, no final, também tem a prestação de contas de todo esse processo, vai, todos os entes que investiram pedem que. Eu até estava discutindo isso recentemente, num evento que eu estava onde tinha um
um procurador da República pedindo que a gente houve um avanço muito grande por parte da Advocacia Geral da União, com o entendimento da lei e do interesse da lei de inovação e de todo o arcabouço, pedindo com que a gente tentasse fazer com que reduzisse esse processo de repetição das atividades administrativas, porque isso atrapalha muito a realização da inovação, porque você passa o tempo todo prestando conta. Muitas vezes você passa muito tempo prestando conta da execução e às vezes execuções pequenas. Compra de caneta, tem que pedir autorização para comprar. Eu queria comprar um lápis, agora eu quero comprar uma caneta. Você tem que mudar. Aí alguns falam, não, você pode comprar. Outros falam, não compra não, porque você pode ser responsabilizado porque comprou errado e você vai ter que devolver o recurso. Tudo isso aí é uma ineficiência do setor, é, eu diria que é do setor público, que a gente deveria trabalhar e reduzir. Existem várias iniciativas, mas a gente vivendo 20 anos, a gente percebe que nenhuma delas chega na ponta. Cada vez passa mais que está mais engessado. Então, o Roosevelt, o que eu queria dizer é o seguinte: como a gente faz? Me parece que a gente tem que envolver mais o setor administrativo das nossas instituições para que eles entendam o princípio dessa relação público-privada. É uma relação público-privada. Ela não é uma relação somente privada. Nós temos a infraestrutura de pesquisa avançada que tem que estar a serviço de uma instituição privada. Como a gente relaciona esses dois mundos? Como é que a gente faz isso de forma ágil? É sempre complexo, né? Então, assim, eu acho que para dar uma conclusão ao que eu estou te falando, eu acho que isso vem somente com transformações culturais. A gente precisa, os jovens hoje em dia, eles já entendem outras coisas. E do ponto de vista eu sempre falo que para mudar a cultura, você precisa mudar indicadores, porque aí você dá outros indicadores, você diz que a excelência é ter esses indicadores, e aí toda a instituição corre atrás dos indicadores para buscar excelência. Então, a gente tem que definir bons indicadores, não são quantidade de indicadores. Não, eu sempre bato muito no Ministério, porque às vezes vem uma infinidade de indicadores para mostrar que você tirou 10, mas na verdade o que importa são indicadores que realmente reflitam o interesse público naquilo ali. E aí esse vai dar, nenhuma instituição quer, e vou dizer, hein, Rússia, nós todos somos avaliados por indicadores. Todo ano o Ministério avalia os nossos indicadores. Mais uma vez, eu costumo dizer que é o Brasil que funciona, tá? Porque a gente pactua com o Ministério indicadores e ao longo do final do ano você tem que mostrar que você cumpriu os indicadores. Isso é levado muito a sério, tá? No Ministério. Então, se você conseguir fazer com que haja uma pactuação de indicadores, eu tenho pedido muito isso, que a gente faça indicadores de inovação para refletir isso no conceito institucional, nós vamos permitir com que as instituições avancem, porque os indicadores são acompanhados pela controladoria, pela advocacia, pelos procuradores e da excelência institucional. E nenhuma instituição vai querer ficar com os indicadores baixos. Então, o que a gente deveria estar agindo junto com as nossas instituições, principalmente ministérios, é que deveria introduzir nos nossos indicadores de avaliação, indicadores de inovação. Tá? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Entendeu? Marcelo, obrigada. Só vou te avisar, são 3h20. Eu acho que essa Isso. parte do NIT Rio, eu conheço essa apresentação. Acho que acho que você consegue falar uns 10 minutinhos para a gente Eu vou deixar tentar aberto. correr aqui. Vou É, tentar correr essa parte aqui. caso eles tenham É, mais perguntas e possam aproveitar esse tá, momento aqui com você, tá bom? tá Obrigado, bom. Marcelo. De nada, Ruth. Bom, olha só para vocês terem uma ideia, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele tem aí um rol de unidade de pesquisa, que é da administração direta, e outro rol de organizações sociais, que são da administração indireta. Eles cumprem um papel social e não são instituições públicas, mas eles têm uma qualificação de instituição pública. Tem um pouquinho diferente da questão jurídica disso, que eu não vou entrar no mérito. Essas instituições, lá em 2007, quando veio a lei de inovação, em 2005 a lei, lembra bem, gente, a lei de dezembro de 2004, em dezembro de 2005 vem o decreto que regulamenta a lei. A lei só funciona a partir do decreto. Então, assim, o decreto de 2005. Então, os NITs começam a existir em 2006. Então, o Ministério começa a estruturar, em 2007 veio um plano que estrutura os NITs. Então, foi feito um plano para estruturar 5 NITs nas unidades de pesquisa do Ministério. De todas essas unidades que estão aqui, a gente tinha que estudar 5 NITs. Então, isso foi chamado de arranjo de NITs, né? Porque são NITs do ponto de vista compartilhados,
mas era a ideia de unir os esforços das instituições de pesquisa em torno da inovação e da propriedade intelectual, racionalizar o uso de recurso humano e financeiro e apoiar a manutenção dos ativos de IPI. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: a lei de inovação, quando ela veio, inicialmente, antes do marco de 2018, ela veio para proteger a propriedade intelectual. Ela não veio para fazer nenhuma relação transferência de tecnologia, veio basicamente para proteger a propriedade intelectual. Existia uma percepção que a gente produzia muito conhecimento e não protegia isso. Foi um equívoco aquele momento, mas isso foi corrigido com o Marco Legal de Inovação. Mas esses NITs eles foram criados para operar em forma de rede colaborativa, compartilhar recurso, disseminar as práticas boas e não tão boas assim, porque a gente comete erros, né, achando que está fazendo direito, mas depois você vê que não é bem assim. Não é que houve um erro do uso do recurso, mas houve um erro do entendimento que aquilo era bom, né? A proteção à propriedade intelectual, a transferência de tecnologia e aplicar a lei de inovação. Então foram criados 5 arranjos de Nietzsche, que eles estão distribuídos dessa forma. Em Manaus tem o arranjo da Amazônia Ocidental, no Pará tem arranjo da Amazônia Oriental, em Campinas tem o Nietzsche Mantiqueira, aqui no Rio tem o Nietzsche do Rio, que na verdade ele não é mais só do Rio, ele já tem outras instituições que são fora do Rio, e no Nordeste tem o Nietzsche Nordeste, agrupando as instituições que estão distribuídas no Brasil, que tem instituição no Brasil inteiro. No Rio, são as instituições, todas estão vermelhas, são do Ministério. Outras são instituições do Ministério que agregaram esforços em torno de inovação nas suas regiões. Você vê que na Amazônia Ocidental, você vê que várias instituições foram agrupadas em torno do NIT da Amazônia. Isso não foi, foi permitido pelo Ministério como forma de articular o eixo de inovação naquela região. O que importa aqui para a gente é que todos esses arranjos, eles têm assessoria em propriedade intelectual, através de permitir com que os inventores das instituições, orientar os inventores sobre como proteger. Eu acredito que a Patrícia vai falar um pouco sobre isso, né, Mariana, mais à frente. Acompanhar depósitos de patente, registrar criações, gerenciar o portfólio de IPI da instituição, assessorar as instituições quanto às minutas de contratos e outros instrumentos previstos na lei de inovação. É sempre interessante, foi assim, nós das instituições, nós não temos advogados aqui, não temos consultoria jurídica direto. O que nós temos é a AGU, que é a consultoria jurídica da União no Rio de Janeiro. Então, todo o processo é encaminhado para a AGU e ele é distribuído pelo eixo da AGU que conhece sobre o assunto. Hoje, se eu não me engano, talvez a Neila acho que não está aí, mas eu imagino que a AGU mais especializada nisso fica em São José dos Campos. Então, os nossos processos vão para São José dos Campos através do sistema da AGU, mas quem prepara isso é o NIT. O NIT não faz o papel de advogado. O NIT prepara a documentação, os contratos, as minutas e encaminha isso para que a AGU faça a chancela ou a avaliação. Uma parte de prospecção, que eu falei, mapeamento de tecnologia, identificação de oportunidade, transferência de tecnologia, a divulgação das tecnologias, da visibilidade do que a gente faz e principalmente gerir todo esse portfólio de inovação. Todos os NITs fazem isso, tá? Claro que um menos o outro, porque existem aí problemas de investimentos, de quantidade de investimentos, mas o que importa é que esse é o papel que o Ministério definiu para os seus NITs. Bom, aqui está a estrutura, né, que eu já falei mais ou menos, para cada do NIT Rio, né, para cada uma das unidades tem uma pessoa, um servidor que atua com a gente. Eu sou o responsável pelo NIT Rio desde a criação. Não que eu queira ficar de eterno, mas é que no final das contas eu, como tenho mais conhecimento nessa área, as pessoas acabam deixando com que eu atue mais tempo, né, e coordenando essa ação. Ele é sediado no CBPF, apesar de atender a todas as unidades, tá? Só para vocês terem uma ideia da questão da propriedade intelectual, o momento que o Nietzsche entra em ação, olha o que acontece com a propriedade intelectual. Existe uma mudança de regime. A instituição passa a perceber mais como o que é proteger a sua criação. Existe uma mudança clara no regime. Então, até 2006, a propriedade intelectual era vista como uma coisa que não tinha muito valor, e também existe uma percepção da legislação de que a propriedade intelectual não é mais. Existia, a gente teve um papel muito grande em trazer a propriedade intelectual dos órgãos financiadores para as instituições. Era muito comum de quem financiava era dono da propriedade intelectual. Então, muitas vezes, quem era dono da propriedade intelectual era o CNPq, era a CAPES, era o próprio Ministério.
E isso se perdia lá dentro da ineficiência administrativa dessas instituições, porque estão pensando em outras coisas. A lei trouxe isso para a responsabilidade da instituição, tirou isso de quem fomentava, e então deu a responsabilidade ao NIT para fazer esse acompanhamento. Então, existe uma percepção, uma mudança na cultura institucional, que agora nós somos responsáveis pela propriedade do intangível da instituição. E isso refletiu diretamente no aumento da proteção da propriedade intelectual. É, é, Aqui mostra um pouquinho esses indicadores, mas mostra no caso do CBPF, ó. São 476 ativos, sendo 69 só do CBPF, né? 48 são patentes do CBPF. Mas aqui a gente mostra todos os ativos, 69 ativos protegidos, 48 patentes, 13 software, um desenho industrial e 7 marcas, no caso do CBPF. Bom, a gente também tem uma ação forte em mapear o conhecimento, né? Então, assim, na área de materiais e na tecnologia, na área de física, de instrumentação científica e aplicações, nessas áreas, o que cada um está fazendo, porque é papel do NIT conhecer os atores e levar o mercado até esses atores. Então, a gente tem uma forte ação no mapeamento de tecnologias. É também a questão do mecanismo legal, a gente tem elaborado as políticas de inovação das unidades, isso atende o artigo 16 da lei, também, atendendo ao artigo 16A e o artigo 19, o NIT como estrutura de apoio à inovação, tem a parte de transferência de tecnologia de propriedade intelectual, conforme define o artigo 13 e 14 do Marco Legal. A parceria em P&D e cooperação técnica, o NIT tem preparado os acordos de regularização de PI, contrato de parceria e memorando de entendimentos, atendendo o artigo 9, 10º e 11, promovendo a colaboração nacional e internacional, tem feito a articulação institucional e fortalecimento da rede, que o NIT-RI participa, com ações estratégicas que atendem aí o artigo 16A, parágrafo 3º. Então, nessa parte de mecanismo legal, a gente tem ações que consolidam o NIT como núcleo estruturante de inovação no ecossistema do MCTI, estimulando e fazendo a gestão da PI, estimulando a transferência de tecnologia e fortalecendo fortalecimento da governança e do compliance em alinhamento com o marco legal de inovação. Aqui também tem a outra parte que a gente mapeou os serviços, né, como eu disse antes, dos laboratórios, das divisões, dos grupos de pesquisa, e fazendo descritivos para entender o que cada grupo faz, entender as competências das instituições, e para terminar aqui, esse eixo de inovação, que é o eixo que a Mariana começou, já tem quase 10 anos, né, Mariana? Que você começou esse eixo no NIT-RI, Sim, e, e que isso tem culminado com o desenvolvimento de uma ação focada no empreendedorismo, porque a gente percebeu a importância da criação de startups e spin-offs a partir dos grupos, e construir essa compreensão, né, do entendimento do jovem empreendedor, né, conectar os profissionais do mercado com esse jovem e estimular, então, essa criação de empresas a partir da atividade de pesquisa. E foram feitas várias ações, né? Oficinas de empreendedorismo, café focado no público feminino, participação em hackathons do Rio de Janeiro, foi o Hack in Rio, que era, naquela época, se eu não me engano, foi o maior hackathon do Brasil. Teve papo com empreendedor, né? Gerações presenciais, gerações online, né? Que a Mariana fez, faz até hoje. Tem um canal do YouTube que a Mariana mantém ativo pegando exemplos de pessoas que trabalham com empreendedorismo, oficinas de empreendedorismo e mais recentemente estamos organizando agora, no mês de novembro, um hackathon de inteligência artificial para óleo e gás, com a aproximação aí de atores do sistema de óleo e gás com a ciência. Então, o último slide que eu tenho aqui, Mariana, é a questão da criação de uma incubadora no CPF, que na verdade eu acho que é muito mais do que uma incubadora, é um ambiente que promove a inovação e tem algumas startups que já estão incubadas, esse ambiente nosso, que já existe em outras instituições, do caso do que o NIT-RIO apoia, mas que é um ambiente onde a gente tenta fazer com que o corpo de pessoas que estão dentro do ambiente de pesquisa consigam olhar para aquela atividade de pesquisa com um olhar como que eu posso inovar a partir daí. Isso é uma outra coisa, Roosevelt, que eu acho interessante, que é muito comum a atividade acadêmica formar para a atividade acadêmica. O pesquisador sabe buscar na base de artigo,
uma base periódica, sabe consultar a biblioteca, sabe ver os artigos, olha teses, o orientador cobra muito isso dele. Eu fiz tese de doutorado, eu sei, porque quem faz uma tese de doutorado, o foco da pesquisa é muito em cima da atividade acadêmica. E o que a gente defende na atividade de inovação não é o fim da atividade acadêmica, é você colocar um eixo novo para que esse profissional que está sendo formado olhe também outras coisas. E é essa atividade de conectar o jovem a esse mundo de empreender também. Porque quando ele termina a atividade de formação, é comum, né? A gente formou um mestre, formou um doutor. E o que acontece com essas pessoas? Eles vão bater nos concursos que estão acontecendo para tentar virarem profissionais pesquisadores, porque é o que eles foram formados. Então, se você não dá uma outra formação para ele, empreendedora, eles vão ficar só presos à atividade acadêmica. E não que seja ruim, muito pelo contrário. É muito bom a atividade acadêmica. Formar pessoas é muito importante. Mas formar pessoas que entendam de criar produtos também é muito importante. Então, essa capacidade de transformar o profissional, que eu acho que é o que o NIT tem feito, que as instituições do Ministério têm feito, e que a gente acredita que é o caminho que deveria ser seguido pelas instituições acadêmicas do país. Não só criar parques tecnológicos incubadores, que é um diferencial que a gente trouxe aqui nesse ambiente promotor de inovação, que é forçar com que a pessoa que está ali dentro desse ambiente, ela está conectada com o corpo de pesquisa, ela não pode estar desconectada. Porque é muito comum quando o profissional vai se formando e fica aquela dissonância entre o que está acontecendo na atividade de pesquisa e o que está acontecendo na atividade empresarial. Então acaba se afastando. Isso é muito ruim. Por quê? Porque formam cada mundo falando a sua linguagem e eles não interagem. Então o que a gente tem tentado promover aqui é que esses profissionais se mantenham conectados, apesar do mundo diferente. E que lá na frente, quando o profissional tiver formado, daqui a 10 anos ou menos, isso se retorne como atividade de cooperação no ambiente produtivo, entendeu? Porque você já conectou e manteve essas pessoas conectadas. Só para fechar, eu costumo dizer que um NIT é uma agência de matrimônio, entendeu? Como toda agência de matrimônio, o nosso papel é conectar pessoas, entidades e fazer com que as pessoas se relacionem. Se as pessoas vão se relacionar, cabem às pessoas se relacionarem. O que o Nietzsche vai fazer é essa capacidade de interagir com essas pessoas. Mas nós não podemos fazer o trabalho das pessoas. A inovação acontece a partir do momento que você tem duas pessoas se relacionando, um pesquisador, ou as pessoas se relacionando, no setor público com o privado, mas o Nietzsche ele apenas conecta esses mundos. Então, eu diria que, como uma primeira aula do curso de empreendedorismo com origem na ciência, é para entender exatamente isso. Primeiro, o papel nosso de Nietzsche, que é conectar pessoas, e como que um jovem pode transformar o seu conhecimento, que em princípio ele olha, a Mariana já falou várias vezes isso, quando ela está conversando com as pessoas no laboratório que procuram Nietzsche, a pessoa não tem nem capacidade de ver que aquela pesquisa tem um potencial de transformar num produto. Então, o nosso papel também é, vamos olhar para isso de uma forma diferente. Como transformar isso num produto e daí empreender com esse produto e alcançar mercado, que é muito difícil e que se não tiver o papel do Estado, vai ser muito difícil porque os outros países têm o papel do Estado para fazer essa transformação. Então, o Brasil tem tentado, como eu disse, eu ainda acho que é pouco. Bom, Mariana, eu acho que no primeiro momento é isso que eu queria falar. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Se for preciso, eu volto com o compartilhamento, mas por enquanto era isso. Muito bom, Marcelo, muito bom. Obrigada aí pela sua aula. É sempre bom te ouvir. A Thaís levantou a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta. Fica à vontade, Thaís. Não, não, eu só mandei palminhas pela aula. Ah, tá, desculpa, Obrigada. então eu vi errado. Subiram as palminhas aqui, realmente. Tá bom. Obrigada. Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida? Acho que a Elba tem uma pergunta ali, Elba. Não, acho que. Você está Tá, tá. mutada, Elba. Abre seu microfone, por gentileza. Não estamos te ouvindo.
Não, eu também só levantei a mão aqui porque eu estava pesquisando Tá, umas coisas que ele falou, principalmente o mais leis aqui. Tá tá ok, certo. obrigada pela Tranquilo, orientação. Marcelo. Aqui a Patrícia falou que achou ótima a sua aula. A Yara perguntou se o conteúdo vai ficar disponível. Não, Yara, não vai ficar disponível, tá bem? Eu solicitei aqui a gravação, como eu expliquei no início da aula, por conta Mas de. a apresentação pode ficar, Mariana. Isso eu Ah, não vejo nenhum então, problema da apresentação. O então eu te conteúdo peço. gravado é que eu acho que é mais complicado. Eu posso passar para vocês em formato PDF, entendeu? Ótimo. Aí você É, me é, encaminha, então, por favor, Marcelo, que eu mando no grupo que eu criei para que todos tenham acesso à sua apresentação. Tá certo? tá bom. Pessoal, é isso. O grupo do WhatsApp ele já está criado. Eu acho que é muita informação que a gente vai coletando e a gente vai digerindo aos poucos, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu reforço aqui. Vocês podem perguntar no grupo. Já mandei o convite para algumas, para as pessoas que estão aqui, enfim, para todos os inscritos. E a gente está à disposição para ajudar vocês. Então vamos continuar juntos, tá? A nossa próxima aula vai ser na sexta-feira com a Patrícia Coimbra, em que ela vai mostrar, vai explicar para vocês, vai dar noções da propriedade intelectual e a importância disso para a criação, como é que você tem que pensar, enfim, né? A importância desse ativo na hora de você negociar com uma empresa, tá certo? Acho que é isso, né, Marcelo? O convite para o É, grupo foi enviado no e-mail, para o grupo do WhatsApp. Eu mandei, eu fui anotando o WhatsApp de vocês, João, e mandei no WhatsApp mesmo. Você não recebeu? Se você, tá, você tá mandando aqui o seu WhatsApp, eu vou anotar e aí eu mando o convite, certo? Pronto. Mariana, eu já te mandei aí o PDF dessa primeira aula, tá? Vou compartilhar com eles, tá? Acabei de receber aqui, estou mandando no grupo. Tá certo? Alguém mais também não recebi. Vitor. Vitor não recebeu? Ou tá. Eu tô adicionando aqui. Já adiciono vocês então, tá? Vitor. Perfeito. Obrigado, pessoal, então, pela presença de vocês. Aguardamos vocês novamente na sexta-feira, no mesmo horário, tá? Um grande Obrigado, abraço e Mariana. até Obrigado, breve. Marcelo. Até logo. Tchau, tchau.